O que é o diabetes? Quais os tipos de diabetes que tem? Os principais tipos de diabetes eu vou falar nesse vídeo, já vai te dar uma direção melhor para entender o processo, né? A gente vai falar do tipo de diabetes, o que é o diabetes e como elas ocorrem e características físicas que você pode ter de acordo com cada tipo de diabetes, certo? Então fique até o final desse vídeo para entender os tipos de diabetes. Meu nome é Israel Schmidt, sou nutricionista conhecido aqui como Dr. Diabetes. Se você quer reverter o diabetes tipo 2 ou controlar os outros tipos de diabetes, siga esse perfil, se inscreva nesse canal, deixe seu like se você gostar do vídeo. Então vamos lá para a aulinha de hoje, né? Então, o que é o diabetes, né? É o excesso de glicose no sangue, certo? Não importa o tipo de diabetes, todos eles têm uma característica em comum, uma glicose alta, né? E o foco central de todos os tipos de diabetes, não importa qual, é ter uma glicada de 5%, né? Em glicose e insulinas. Essas duas coisas ou não tem insulina ou tem muita insulina, que eu vou explicar aqui o que diferencia do tipo de diabetes, certo? Então, quando tudo está normal, né, a chave aqui representa a insulina e o açúcar, esses quadradinhos, representa a glicose, né? Então, você comeu alguma coisa que aumentou a sua glicemia, a glicose vai para o sangue, é absorvida pelo intestino, ela vai para o sangue e a insulina vai lá e abre a célula e coloca essa glicose para dentro da célula, o teu corpo funciona representado pelas engrenagens, tudo ok, certo? Quando está tudo normal, é isso que acontece. Porém, o diabetes apareceu. E agora? Né? Diabetes tipo 1, tipo LADA, gestacional, pré-diabetes, diabetes tipo 2, eu vou falar nesse vídeo aqui. Tá? Tem outros tipos de diabetes, mas não são tão comuns, rotineiros como esses 5 que eu vou falar aqui. Pré-diabetes é uma característica que pode ser ou do tipo LADA ou do tipo 1, do tipo 2, né? Mas então é uma característica que está aqui que eu vou explicar agora. Então, diabetes tipo 1, né? É uma redução na produção de insulina, na verdade, acaba a produção de insulina, que seria a chave aqui que que representa a insulina. O teu corpo não produz mais insulina, teu pâncreas para de produzir repentinamente a insulina. O que acontece com a glicose? Ela eleva bruscamente, né? E você vai sentir sintomas, formigamento, tontura, visão embaçada, né? Micção muito alta, entre outras características. O receptor lá que ia receber a insulina está funcionando e você sente um monte de sintomas, o teu corpo começa a sentir representados pelas engrenagens e a glicose aumenta bruscamente, certo? Então essa é a característica do diabetes tipo 1, não produz insulina, aumenta a glicose e o teu corpo sente o receptor da célula não recebe a glicose, certo? Característica aí do diabetes tipo LADA, né? É uma redução na produção de insulina gradativamente, né? É tipo 1, só que também uma doença autoimune, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, diabetes tipo LADA também é uma doença autoimune e você vai produzindo gradativamente menos insulina, tá? Aos poucos você vai ter uma hemoglobina, uma glicada mais alta e você não sabe o que é, daí o médico diz, diabetes tipo 2, mas a pessoa está com baixo peso aí, mas enfim, né? Então tem que avaliar os anticorpos aí que eu vou falar mais um pouco sobre isso, certo? Então a produção diminui de insulina, a glicose começa a aumentar gradativamente, o corpo não funciona tão bem, tá? Diabetes tipo 2 é totalmente diferente como se fala aí. Diabetes tipo 2 começa com a resistência insulínica, ou seja, comeu tanto carboidrato na vida, tanto açúcar, tanta frutose que gerou gordura no fígado, possivelmente vai gerar gordura no fígado, que quanto mais gordura no fígado, maior a resistência insulínica. Não necessário, não tem nada a ver com comer gordura, né? Tem vídeo explicando isso no canal. Aí você come a cada 3 horas, aumenta a resistência insulínica, dorme mal,
come muito carboidrato refinado, vai gerar resistência insulínica. Toma muito alimento açucarado, com açúcar, com refrigerante, tudo isso vai aumentando a insulina e resistência à insulina. Você tem muita insulina, tá? É só fazer um exame de insulina que tu vai ver que o diabetes tipo 2 no começo tem muita insulina, que tanta insulina, tanto açúcar que a chave que era para abrir a célula para botar a glicose não aceita devido à resistência. Vai lá, tenta abrir para botar açúcar, não consegue. Outro próximo, vai lá, tenta abrir, não consegue. Aí uma vai lá e conseguiu, mas tem uma resistência para abrir, a gente chama de resistência insulínica. A glicose aumenta, tá? A insulina aumenta antes da glicose, então por isso quer prever o diabetes tipo 2 é fazer um exame de insulina. Tu vai ver primeiro o sinal vai ser a insulina aumentada no sangue. Tá? Então quer prevenir o diabetes tipo 2, faça exame de insulina em jejum, certo? Ou seja, aí o açúcar aumenta na corrente sanguínea e a insulina aumenta. Aqui entra a hipertensão, tá? Insulina alta vai reter sódio, sódio vai reter água, aumenta a pressão, né? Pode aparecer antes do diabetes ou junto com o diabetes ou depois do diabetes, a pressão alta. A culpa, mais uma vez, não é do sal, e sim dos alimentos que viram açúcar na corrente sanguínea, tá? Os alimentos que aumentam a produção de insulina. Ou seja, o diabetes tipo 2 é uma condição de resistência insulínica devido ao excesso de carboidratos que aumentaram a produção de insulina, teu corpo cansa, a fechadura cansa, tá? Então, não é falta de insulina, tá? É excesso de insulina. Aí o diabetes gestacional tá ligado aí com a resistência insulínica, tá? Geralmente é isso que acontece, é o principal, certo? Devido na gestação a mulher, o corpo da mulher produz mais insulina. Se ele produz mais insulina e a mulher está numa beira de uma resistência insulínica, isso vai gerar uma condição de pré-diabetes ou diabetes gestacional, certo? Então, a questão é a mesma coisa do diabetes tipo 2. A predominância é essa, que vai gerar pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que pode aumentar aí 15%, aumentar o risco de morte tanto para o bebê quanto para a mãe. Ou seja, né, tem que evitar o excesso de carboidratos na gestação, porque o bebê de fato ele precisa de duas coisas, de proteínas e gorduras e os micronutrientes. Ele não precisa de carboidratos. Inclusive o feto nasce em cetose, né? Inclusive para ter um parto normal é interessante fazer uma dieta para baixar a glicose, né? A mesma dieta que se faz para reverter o diabetes tipo 2 é a mesma dieta que se usa para ter um parto normal no diabetes, tá? Como? E aqui a gente chega, né, no de pré-diabetes. O pré-diabetes ele pode ser caracterizado do um diabetes tipo LADA, né, que vai subindo gradativamente a sua glicose, ou diabetes tipo 2, que é a resistência insulínica. Então, tem que se avaliar alguns exames que temos aqui, por exemplo, né? Como identificar o tipo do diabetes? Com certeza com exames, né? Então, a glicose, certo? Insulina, não precisa fazer, se tu quiser fazer uma curva glicêmica, dá para fazer, mas tu passar todo aquele estresse lá de fazer a curva glicêmica e passar mal às vezes. Então, o exame de insulina você vai conseguir identificar hemoglobina glicada. Esses três exames sempre tem que estar em qualquer tipo antes de qualquer diagnóstico, você precisa desses exames, tá? Aqui já tu vai identificar se o pré-diabetes ele é de resistência insulínica no caso, ou se ele é de uma diminuição de produção de insulina. Se tiver uma insulina abaixo de 3 e está com pré-diabetes, então o teu pâncreas está produzindo pouca insulina, então é uma característica de autoimune aí, ou outro tipo de diabetes, tipo MOD, mas é bem difícil ocorrer isso. Ou se tiver acima de 8, que é resistência insulínica, o teu corpo está produzindo muita insulina. Então, já consegue identificar o lado do diabetes que você tem, certo? A glicada vai
caracterizar aumentada em qualquer tipo de diabetes, tá? O peptídeo C, se deu uma insulina baixa, faz o exame de peptídeo C e anticorpos para identificar aí o diabetes tipo lado ou tipo 1, certo? Tem que estar sempre acompanhado. Características aí que vocês vão ter físicas para identificar, né? O tipo 1, tipo lado é peso normal ou baixo, certo? Então, é uma característica deles, não necessariamente é 100% isso, mas 95% é uma característica desse tipo de diabético. E o diabetes tipo 2, peso normal ou acima, vai ter geralmente uma barriguinha, tá? Diabetes tipo 2 vai ter uma barriguinha que é ocasionada pela resistência insulínica ou peso muito alto, né? Então, essas foram as características e os tipos de diabetes. E agora comente aí qual tipo de diabetes, quais são as características da sua diabetes. Lembrando que diabetes tipo 2 é totalmente curável, totalmente reversível, desde que você aprenda a fazer uma alimentação adequada, desde que você aprenda a fazer jejum para combater a resistência insulínica. Os outros tipos de diabetes, eles são controlados, né? Gestacional também é totalmente controlável. Se a característica principal for a resistência insulínica, aprendendo a comer. Se você precisa de ajuda, a gente tem o nosso curso completo, o link vai estar aqui na descrição, do curso MRD, onde a gente ensina o que comer, cardápio, livro de receita, ensina a fazer jejum, se você pode fazer jejum, se diabetes tipo 1 e tipo LADA, a gente não recomenda jejum, nem na gestacional, mas diabetes tipo 2, pré-diabetes, que estão acima do peso, é uma ferramenta que acelera demais a reversão, né? Mas o mais importante é fazer ajuste alimentar, certo? Então, se você quer reverter, nosso link aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue acessar e entender mais um pouco sobre o nosso curso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha para as pessoas que não entenderam aí a diferença do tipo de diabetes. Existem outras predominâncias, né? Outras variações, mas aqui essas são as principais que a gente vê no consultório. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilha no grupo do WhatsApp, se inscreve no canal e até a próxima terça-feira. Toda terça-feira a gente tem vídeo aqui às 18 horas. Um abraço.